Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre um livro de um escritor que é Prêmio Nobel da Literatura, que é super renomado, e de um livro seu que não é tão falado assim, que talvez não seja nem tão querido assim pela maioria dos leitores, mas que eu particularmente gostei muito de ler. Tô falando de Olhos de Cão Azul, de Gabriel Garcia Marques. Bom, gente, esse é mais um oferecimento do Clube Lê Latinos, que é o meu clube de leitura latino-americana, em que a gente lê um livro por mês e discute sempre com um grupo maravilhoso de leitores. E são leituras que a gente faz de diversos países, que a gente vai passeando aqui ao redor nosso, não só do Brasil, a gente lê também Brasil, mas lê outros países que não estão no mainstream, especialmente países de fala hispânica, né? Então, é um clube que existe já há 2 anos e meio, a gente já leu muita coisa boa, e se vocês quiserem conhecer mais e também se juntar a nós, venham aqui no link que tá logo no comecinho da caixa de descrição do vídeo, porque vocês vão ver, lá dá pra ver todos os livros que a gente já leu, todo o projeto, do que trata, quais são as recompensas por apoiar esse projeto, e claro, né, vocês podem ver aquilo que mais combina com vocês, qual a modalidade de assinatura, mas tenho certeza que se vocês conhecerem, vocês vão gostar. O clube é um xodózinho, todo mundo é super gente boa, e eu fico muito feliz de poder organizar esse clube e trazer sempre muitos conteúdos relacionados a ele aqui para o canal. Então a gente leu, neste mês de dezembro, essa coletânea de contos do Gabo. Foi uma escolha meio que às cegas, eu já sabia da existência desse livro, eu escolhi colocar ele lá para votação, para a escolha da gente, porque um amigo meu, que é o Felipe, que tinha um canal aqui no YouTube, falava muito bem e eu tinha curiosidade. E aí ele acabou entrando para nossa lista de leituras e foi uma experiência completamente diferente de tudo. Foi uma coisa assim, o primeiro contato com o Gabo para muitas pessoas e para outras um contato que foi já de longa data, né? Foi um último livro que eles leram, assim, tipo, já tinham lido muita coisa e até acabaram não gostando tanto do livro por conta disso. E eu li e gostei, apesar de entender o que o pessoal estava falando. Tem muitos comentários que são em relação ao conteúdo do livro, a forma do livro especialmente, e eu quero trazer isso para cá também nesse vídeo, para a gente poder debater. Mas antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui, e se gostar, se inscreva, porque isso é grátis, não tira pedaço de ninguém e ainda ajuda muito quem está aqui desse lado criando coisas para o YouTube. Faz toda a diferença, gente, vocês não têm ideia. E claro, outra coisa que faz muita diferença é o like. Não esqueçam de deixar um like nesse vídeo e de comentar comigo também se vocês já são leitores antigos e assíduos do Gabo, ou se vocês nunca leram nada, se vocês têm preguiça, se vocês têm vontade. Vamos conversar sobre isso, que é sempre a melhor parte. E confiram também tudo que eu deixo na caixa de descrição do vídeo, porque é nesse espaço onde eu coloco coisas que eventualmente eu esqueço de falar, inclusive os links para vocês verem sinopses dos livros, no caso desse livro aqui que eu tô comentando hoje. Mas vamos lá, do que fala o Olhos de Cão Azul? É uma coletânea de contos, então cada conto vai trazer um enredo específico, mas em geral esse livro vai falar da morte. Mas calma que não é só uma morte, de morte morrida, de caixão, de coisas que são tétricas, não é muito sobre isso. É mais de um outro estado da morte, de um estado psíquico, talvez, dessa finalização da vida, ou então de um estado transitório da vida. Eu acho que o Gabo ele faz uma coisa muito diferente aqui do que ele faz nos outros livros seus, e vale dizer que esse é o primeiro livro dele. No caso, assim, ele é a primeira produção do Gabo. Ele não foi o primeiro a ser publicado, ele teve outras publicações muito antes disso, mas esse aqui é uma reunião de contos que tinham sido escritos lá entre 47 e 52. Então, são suas primeiras obras, né? Seus primeiros contos, e tem um estilo completamente diferente daquilo que a gente está acostumado se a gente começar a ler Gabo por Crônica de uma Morte Anunciada, sobre o amor nos tempos do cólera, sobre os 100 anos de solidão.
Eu, particularmente, gosto de começar a ler os autores pelos seus primeiros livros, porque se for meia boca, se for meio assim, a gente vai não crescendo daquela obra que não é tão boa até uma obra melhor, né, mais bem feita. E eu acho que isso é muito bom, porque aí a gente não fica com quebra, né, da expectativa. Agora, quando a gente começa por um clássico desse autor, já as coisas ficam mais difíceis, porque a gente já tá com a moral, com a coisa lá em cima, com a vontade de que todos os livros sejam incríveis, né? E então, mesmo que esse seja um livro que as pessoas costumam dizer que não é tão bom, eu acho interessante começar por ele para conhecer a trajetória literária do Gabo. Né? Mas como eu falei para vocês, ele fala sobre morte. Então, é preciso ter em mente que esses temas vão se repetir, ainda que nem todos os contos foquem nessa parte, tá? Eu vou tentar falar para vocês de alguns dos meus contos favoritos para que isso fique um pouco mais claro. Mas antes de entrar nessa especificação, eu acho importante dizer também que esse livro se insere numa literatura fantástica, então não dá para entrar nele sem considerar isso, sem pensar que ele está se inscrevendo em toda uma tradição. E não é aquilo que a gente pode esperar de literatura linear, em que tudo vai ser explicado, em que coisas normais acontecem. Aqui acontece de tudo e nada usual, não é nada usual. E eu acho que talvez seja o livro mais universal do Gabo, né? Tô aqui lembrando das palavras da minha amiga Aline Aimé, que fez uma resenha sobre ele há bastante tempo, e a Aline dizia isso, né? Por que ela fala que é universal? Porque ele vai tratar da morte, da vida, do medo, do cansaço, que são sensações e coisas humanas comuns a todo mundo, né? E diferentemente do que ele traz em outros livros que, em geral, tem um contexto político latino-americano muito forte, muito claro. Aqui não tem isso, aqui a gente tem outras temáticas. E eu acho legal conhecer o Gabo em outras facetas, né? E também porque, bom, a escrita bem feita já estava aqui, né? Só os temas que são um pouco diferentes. Então, ele é positivo para mim também nesse sentido, porque ele traz um outro Gabo o qual não está sempre sendo comentado, que não é aquilo que se espera, né? Um Gabo que estava ainda tateando, né, a sua escrita. E bom, para falar um pouquinho para vocês do que é esse livro, sem me perder tanto em termos gerais, eu vou falar sobre aqueles contos que são os meus favoritos desse livro, e não são poucos, viu? Ele tem 11 contos aqui, e eu acho que eu favoritei uns 6, pelo menos, né, pensando assim por alto. Então, os que eu mais gostei de ler, na verdade, são um que ele trata de um desdobramento no espelho, que é o diálogo no espelho. Também gostei muito daquele que dá título à coletânea, que é o Olhos de Cão Azul. A Mulher que Chegava Sempre às 6, esse é um dos meus favoritos da vida já. Nabo, o Negro que Fez Esperar os Anjos. Esse aqui eu gostei muito porque tem uma pegada bastante concreta nesse sentido do tema que ele vai trazer, o racismo e tudo mais. Alguém Desarruma Essas Rosas, um dos que eu mais gostei por estrutura. E Isabel Vendo Chover em Macondo. Então aqui a gente tem 6 contos que eu acho que são incríveis, muito bem feitos, muito diferentes daquilo que a gente está acostumado a ler. Não tão diferentes se a gente pensar em literatura fantástica, mas diferente na produção do Gabo, que já é mais corrente para todo mundo. E esse livro, em todos esses contos aqui que eu pretendo comentar, a gente vai notar uma carga psicológica muito, muito forte, em que a gente acompanha ou os pensamentos ou as ações desses personagens, mas que tem uma pegada mais abstrata, talvez. Daí eles vão tratar de temas que são do campo mental, né? Como essas coisas que eu falei para vocês, o próprio medo, né? O medo de morrer, ou até mesmo o cansaço de viver. Todos esses personagens, eles parecem estar muito cansados, cada um no seu papel, mas eles apresentam esse cansaço que vai contagiando também a gente em certa medida. Mas não é só isso que o livro vai trazer. A gente tem também outros pontos que eu acho que são super positivos, como essa forma diferente de falar da morte. Não é só falar da morte como, enfim, no enterro de um personagem. Não tem praticamente isso. Tem um conto que vai falar disso, mas vai falar de uma maneira bem diferenciada. E a gente tem uma morte que vai se apresentar em várias formas. Tanto pela negação, porque alguns desses contos vão tratar sobre
a negação, a negativa de um personagem ao morrer, ele não quer ir embora, ele não quer se entregar para esse estado, até mesmo alguns outros que estão já mortos não percebem, né? Uma outra forma é a própria reencarnação, de alguma maneira, né? Personagem que morre e quer voltar em algum outro formato, digamos assim, para não dar spoiler para vocês. E um terceiro formato seria esse do sonho, né? Que a pessoa tá ali viajando, ela acha que tá, enfim, dormindo ou que ela tá em algum outro pesadelo que ela teve e na verdade ela tá morta, né? Tem essas facetas, né? Que eu acho que são importantes. Negação, reencarnação e sonho. E de alguma maneira também, eu acho que os contos desenvolvem uma questão onírica, né? De alguma forma é como se todos esses contos fossem um sonho ruim ou até mesmo um pesadelo, porque eles não querem ficar ali naquele estado. Bom, dito tudo isso, termos gerais, eu vou começar então a comentar com vocês os contos que eu mais gosto. O primeiro deles é o Diálogo do Espelho, em que a gente acompanha um momento da vida de um cara que tá levantando, acordando de um certo sonho que ele teve, ele acorda e ele precisa fazer coisas super comuns, tipo se barbear. Então a gente vai acompanhando ele saindo da cama, indo até o espelho e começando a se barbear. Só que nesse momento ele começa a enxergar no espelho, ou imaginar que ele enxerga, o seu irmão gêmeo que já morreu há muito tempo. E aí, nessa imaginação, ele vai acabar fazendo movimentos de espelho com o irmão que já foi e algumas outras considerações sobre a própria vida dele. É um conto extremamente introspectivo e que vai falar sobre essas perdas, essa velhice até mesmo. Ele se sente muito cansado porque ele já está envelhecendo e tem que trabalhar ainda. Então a gente acompanha essa sensação de um cansaço que é quase crônico e também dessa dor da ausência por esse irmão que ele provavelmente sente saudades, né? Mas não tem mais como ver. E aí eles fazem movimentos dobrados, né? Tem toda uma parte em que dos gestos em que ele passa a mão de um lado e ele vê do outro, enfim. Eu gostei porque ele traz uma coisa que é bastante batida, que é o duplo na literatura, mas numa cena cotidiana e de uma forma que eu ainda não tinha visto ninguém fazer. Um outro conto que eu gosto muito mesmo é O Olhos de Cão Azul, que é esse que dá título ao livro. E no Olhos de Cão Azul, a gente tem uma coisa que eu achei sensacional em termos de enredo. São personagens que se encontram no sonho. Eles dormem, eles não se conhecem na vida real e eles só se encontram no sonho. E aí, durante o sonho, eles tentam encontrar alguma maneira de se lembrar disso quando eles acordarem. Então eles tentam fazer como uma construção de pistas, anotar algumas coisas e uma das personagens, que é uma mulher, ela tenta lembrar dessa frase que ele fala, olhos de cão azul, que ela tinha olhos de cão azul, e lembrar disso para quando acordar, só que eles nunca conseguem manter essa memória. E aí a gente pode pensar em várias metáforas, né, daquilo que se almeja, que se sonha e que não consegue realizar enquanto está acordado, né? E também outras coisas mais simbólicas em termos de representação do personagem, como essa mulher que tem olhos de cão azul, enfim. Eu acho que ele explora bastante essa parte imagética, e aí a gente vai tirar dessas imagens aquilo que a gente conseguir. Nem sempre fica muito claro qual era o objetivo. Na verdade, esse livro não é um livro de objetivos, tá? Vale dizer isso também. Não é um livro que vai entregar respostas, ele vai só trazer aquelas cenas e a gente que lute para tentar entendê-las, né? Mas um outro conto que eu gosto muito, e talvez porque esse seja o mais linear e acaba agradando a gente como leitor, é A Mulher que Chegava Sempre às 6. Esse conto vai trazer a história de um assassinato, de um crime, em que essa mulher assassinou um homem. Mas ela não chega contando isso, não. Ela chega no bar, sempre ela chegava às 6 horas nesse bar, ela vai conversar com o cara que trabalha ali e vai pedir o de sempre, mas nesse pedido ela já tá meio que se despedindo porque ela vai embora, ela diz que nunca mais vai voltar ali. E aos pouquinhos ela vai entregando, então por quê? E o que ela tá procurando ali é um cúmplice para o crime que ela cometeu. E mais adiante a gente vai ver que essa mulher é uma prostituta, que ela tá cansada dessa vida e que ela não aguenta mais e que ela não suporta nem os clientes que ela tem, e ela matou um cara lá por algum motivo. Então ela tá ali tentando
de alguma maneira, achar um álibi para o crime que ela cometeu e no dia seguinte ela vai sumir do mapa. Eu gostei demais desse conto e claro que tem outras coisas aqui. Eu gosto que esse é totalmente baseado no diálogo, né? A gente vê muitos diálogos entre a mulher, a protagonista, e o cara que é o dono do bar. Então foi um conto que eu gostei muito, muito, muito mesmo. Um outro que eu achei relevante aqui é o Nabo, o negro que fez esperar os anjos, porque talvez seja um dos que mais traz uma realidade social. A gente tem a história do Nabo, que é um menino negro que trabalha numa casa junto a mais um monte de criados ali, e esse menino, ele só tem que cuidar dos cavalos, né, e ele vai, o único divertimento dele é ir pra praça ver um outro cara tocar, um músico negro tocar, só que de repente esse músico some, para de ir lá e ele não sabe mais o que fazer. E junto com tudo isso, esse menino leva uma patada de um cavalo, é machucado na testa e a partir daí a vida dele vira de ponta cabeça porque ele vai ficar isolado, eles vão tentar, ele fica meio louco, entre aspas, e aí o pessoal da casa vai tentar isolá-lo, né, mas enfim, ele tá ali, vivo, mas como não tivesse, né, tá vivo, mas tá preso, e aí preso como correntes mesmo, sabe? E aí, nesses pequenos indícios, a gente vê os resquícios da própria escravidão, né, então fica aí também na sublinha essa ideia e é muito duro ver como esse cara, esse menino é brutalizado e é animalizado até. E passam-se anos e ele ainda tá ali na mesma condição difícil. Nada disso é dito de maneira explícita, não é assim que acontece, mas a gente vai captando. Esses contos, especialmente da segunda metade do livro, eles são muito mais claros do que os do começo. Talvez tenha uma questão também de tempo em que eles foram escritos, talvez aqueles sejam os primeiros e esses aqui os mais que ele escreveu já com mais carga, com mais bagagem, né? Mas enfim, além desse conto, eu gosto muito do Alguém Desarruma Estas Rosas, que é um dos que me encantou por uma relação que se estabelece entre os personagens. Aqui a gente tem um menino que morre muito cedo, não se sabe muito bem o motivo, e fica preso numa casa, uma casa que ele frequentava. E o que é mais curioso é que no começo do conto a gente só sabe que esse menino tá morto e que ele tenta mexer nas rosas que essa mulher que mora na casa sempre tá organizando. Ela tá ali mexendo num arranjo de flores que fica numa espécie de altar que ela tem e ele espera que ela saia para poder pegar uma rosa e levar até o seu próprio túmulo. É assim que a gente fica sabendo que ele tá morto. E ela às vezes não sai de casa, ele não consegue fazer isso, mas quando ele consegue passar, ela sente um ar, ela sente um ventinho, né, um frescor, e ele, enfim, ela não sabe que é esse menino morto. E o que tem de legal aqui é que eles têm uma relação de infância, eles eram amigos da infância. E essa mulher, ela volta muito tempo depois para essa casa que tinha sido abandonada por causa desse trauma todo, e ela volta e revitaliza a casa e começa a morar ali, e começa a plantar rosas e vender rosas para as pessoas, porque aparentemente a casa fica perto de um cemitério. Então ela vive disso tudo e ela revitaliza essa casa e, de certa forma, tá sempre perto desse menino que foi abandonado, né? Enfim, ele morreu e todo mundo foi embora, mas eles têm uma relação bonita de memória, né? Então eles ficam ali naquela espécie de companheirismo, ainda que um pouco invisível. E por fim, um conto que eu adorei foi o último dessa coletânea, que é Isabel, o Vento Chover em Macondo. Esse conto foi acrescentado na coletânea bem depois dos outros, né? Quando estavam se fazendo esse livro. E foi alguém que resgatou ele lá, não me lembro o nome da pessoa, que ele não ia entrar. E é muito bom que ele tenha sido resgatado, porque aqui a gente já vê o que o Gabo ia fazer lá em 100 Anos de Solidão. A Isabel é personagem aqui que vai trazer essa Macondo pra gente, uma provinha daquilo que o Gabo desenvolveu muito tempo depois. E aqui ela tá vendo chover porque, enfim, começou, depois de um tempo de seca, muito difícil, começou a chover um certo domingo e não parava mais. E aí ela fica desesperada, ela, toda a família, toda a comunidade, toda a cidade, e coisas estranhas começam a acontecer, né? Chove por 3 dias seguidos, eles já não aguentam mais aquela chuva, aquilo que era para ser uma coisa boa, uma coisa ruim, e nisso ela vai ter que enfrentar muitos medos, muitas dores de ver as coisas se acabando, né? Enfim, até mesmo os animais da casa, os móveis,
é lidar com essa finitude causada por um desastre natural, né, que é essa chuva ininterrupta, até mesmo a perda da consciência começa a aparecer aqui, porque eles estão tão presos nesse ciclo da chuva que eles já não sabem mais se é dia, se é noite, se estão vivos, se estão mortos, é como se estivessem mortos. Então tem toda essa vibe assim, bem Macondo, sabe? E eu gostei demais desse aqui também. E, gente, esses são alguns dos contos do livro, tem outros que são um pouco mais indecifráveis, talvez, que a gente precise de mais conversa e mais tempo para entender, ou se não entender, porque é bem provável que não aconteça um entendimento, ou pelo menos tirar algumas coisas dele. Foi uma experiência de leitura bem diferenciada, eu nunca tinha visto uns contos desse tipo, mas lembrando aqui que é literatura fantástica, que vai ter viagem, vai ter umas coisas muito surreais e tá tudo bem, é também sobre isso. E uma coisa que eu gosto sempre de dizer nos encontros dos clubes, a gente sempre tem livros em que algumas partes a coisa não fica muito clara. Só que nem tudo é sobre entendimento, tá? Nem tudo é sobre compreender cientificamente o que está acontecendo. E especialmente quando a gente fala de arte. Eu sei que pode parecer uma desculpa, não entendeu e tá falando que tudo bem. Mas não é, gente, é sério. Muitas vezes a arte é sobre sentir alguma coisa, sobre experimentar e sobre se colocar num lugar experimental mesmo, um lugar diferenciado. A gente gosta muito da explicação, eu também gosto, a gente gosta muito de entender as coisas, é normal do ser humano, mas também é importante fazer esse exercício de se colocar num lugar desconfortável. E a arte é rainha em fazer isso. E também a literatura, né? A literatura também é arte, então a gente precisa, às vezes, ter um pouquinho mais de flexibilidade. Porque, apesar de ser super gostoso a gente entender as coisas, às vezes a gente fica só nesse ciclo de entendimento e compreensão e justificativa e a gente lê mais e mais do mesmo. Quando a gente pega um objeto artístico que difere disso, a resistência é muito maior, né? E aí a gente não entende alguma coisa e diz que não gosta do livro, só que o livro não é só entendimento, ele é também aquilo que ele provoca. E, enfim, deixo então aqui mais uma dica para vocês da literatura latino-americana, dessa vez com o Gabito. Foi muito bom ler um Gabito que não é tão badalado, eu acho isso sensacional e espero mesmo que as pessoas deem uma chance a esse livro porque vale a pena sair da zona de conforto. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, comentem se vocês já leram esse tão complexo livro do nosso querido Nobel colombiano, eu vou adorar saber. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo, muito obrigada a apoiadoras do canal que também fazem com que eu continue por aqui e a gente se vê no próximo.